Vamos lá, eu coloquei o vídeo do Reinaldo Azevedo, mas tem mais. Tem mais, eu quero jogar mais coisa para vocês. O Wagner Moura. Wagner Moura vai para você, Satie. Wagner Moura, ele acha que a prisão do Bolsonaro demonstra a força da nossa democracia. Em entrevista a jornalistas de veículos de vários países, ele e o Kleber Mendonça Filho entrelaçam política e arte com a trama de O Agente Secreto. Olha que legal. Aí, no meio da discussão, pensa bem, hein? Aquela pegada meio carioquês, assim, aquele negócio meio projectão. Aí entra a discordância ala esquerdista. Sabe aquela discordância? Eu discordo de você, eu discordo um pouco de você. Aí o pessoal no ambiente que tá ouvindo os dois debatendo publicamente, fica assim, né? Ele discorda. E daí o Wagner explica a discordância. Eu discordo no sentido de que a democracia brasileira, Satie, é mais forte do que pensávamos. Eu acho que o que acabamos de fazer hoje foi notável, ou o que acabamos de fazer foi notável, disse ele, em relação à prisão do Bolsonaro, que naquela altura ainda era domiciliar. E ele complementa. O fato de termos enviado militares para a prisão, de Bolsonaro ter sido julgado e enviado para a prisão, é uma demonstração de força da nossa democracia. Completa Wagner Moura. E eles estão promovendo o agente secreto. Usando isso. A gente viver para sempre nesse inferno, Satie. Wagner Moura é isso, né? É um baita ator, a gente não pode aqui dizer que ele não é um baita ator e que acaba, de certa forma, representando no Brasil, hoje em Hollywood, é um dos pupilos aí de Hollywood, depois das séries Narcos e tantos outros filmes que ele atuou muito bem. É importante separar uma coisa da outra no que diz respeito à atuação dele como ator. Agora, a atuação dele como cidadão brasileiro e como alguém que tem o poder de influência sobre jovens, sobre pessoas, é uma atuação péssima, inclusive, né? É uma atuação que merece nota -10, digamos assim. Pois ele vive num mundo que está completamente desconexo da realidade. Bom, ele é um cara que nasce em Salvador e a vida dele explode no Sudeste. Talvez ele nunca percebeu, ou percebeu, mas é mau caráter o suficiente para não admitir que no estado dele ele não conseguiu fazer sucesso. Ele conseguiu fazer sucesso no Sudeste. Por que será, hein? Porque o estado dele é governado por petistas, por esquerdistas, por governos que são corruptos e socialistas. E aí, óbvio, né? É um cara que cresce por intermédio do capitalismo, do dinheiro, mora nos Estados Unidos e aí fica julgando a estrutura brasileira. Pelo contrário, né? Exaltando a estrutura brasileira. Ele chegou a dizer que os Estados Unidos deveriam aprender com o Brasil no que diz respeito a combater o discurso de ódio e que o Brasil é uma democracia mais pujante do que os Estados Unidos. Bom, ele mora em Los Angeles. Eu acho que isso já responde muita coisa e parte da hipocrisia que esse cara tenta ficar sustentando. O Wagner Moura, ele chegou num nível que agora, como ele tem uma projeção internacional, pelo mérito do seu próprio trabalho, isso é evidente, diferente da jornalista da Globo News, eu não vou acreditar isso por ele ser branco ou da classe média, mas é muito triste quando você vê um cara prestando um desserviço, né, com falsas informações, fake news, e com uma total desavença que ele tem ao presidente Bolsonaro. E por razão da desavença que ele tem, ele concorda com a ditadura porque está pegando e fazendo um seu desafeto sofrer. Isso é ruim, porque uma hora vai chegar nele. É óbvio que uma hora vai chegar nele. E aí, para vender bem, aquele amante da democracia, que samba o carnaval, que diz que é contra o racismo, mas tem uma mulher preta, um homem preto segurando um guarda-sol para ele não pegar sol, não é verdade? Esses caras, eles vivem numa bolha completamente desconexa com a realidade. Essa gente não vai na feira, essa gente não vai mais no cara do churrasquinho, que vê a injustiça que fizeram com o Bolsonaro. Essa galera não fala mais com as pessoas comuns. Ele acha correto prender um presidente que é honesto, que nunca desviou dinheiro ou fez a malversação do recurso público, enquanto o mesmo cara aplaude um outro presidente, que hoje é presidente da República Federativa do Brasil, infelizmente, que tem diversos escândalos de corrupção comprovados. Mas o dinheiro, né, dos incentivos fiscais à produção cultural acabam falando mais alto e esse cara tem que prestar um desserviço. Até porque, Marco Antônio, depois que der tudo errado, ele não vai bater de frente com a população brasileira. Esse não vai ser um cara que vai andar
pela Praia do Farol, em Salvador, para ser questionado por um brasileiro que vai dizer assim, ó, a gente está quebrado na merda por causa de decisões de pessoas como vocês. Nessas horas, quando essa galera perceber que deu tudo errado, eles vão fazer igual o casal aqui do Rio de Janeiro também, da Globo, né, o Rodrigo Hilbert e a esposa dele, que depois que deu tudo errado, depois que o Brasil foi de mal ao pior da escolha de fazerem o L, eles viajaram para Portugal e hoje estão morando lá. O que ele vai fazer quando der tudo errado é isso, permanecer em Los Angeles como se nada tivesse acontecido, vivendo na sua bolha de desconexão com a verdadeira realidade do país dele. Lamentável, para além de lamentável, é mau caráter. E ele ainda fala, ele toca um violino aqui interessante. É que nem o Reinaldo Azevedo gritando aos berros ali, né? A democracia foi mantida. E daí ele fala... Diga, Satya. Não, o Reinaldo Azevedo, desculpa, acabei de esquecendo de falar sobre ele. Ele fala, tem que ter ditadura. Até quando? Até quando durar. Cara, é assim... Eu vou defender a minha ditadura porque ele quer implantar uma ditadura. É sempre assim. Com eles é assim agora. Então, eles defendem a ditadura. Lembra que foi a Malu Gaspar também e que fez o artigo na coluna dela falando agora a gente tem que entender, depois que a gente acabou com o golpismo, como é que a gente vai fazer para acabar com essas regras aí meio subjetivas, uma coisa meio relativista. O Supremo precisa voltar para o eixo. É o seguinte, né? A gente saiu do eixo para resolver um probleminha. Aí agora a gente volta para o eixo. A gente matou algumas pessoas, a gente prendeu outras, sequestrou, botou medo em todo mundo, mas agora que vocês, indomáveis, ou até domáveis, domesticados, agora que vocês estão domesticados, fiquem tranquilos, porque a gente vai voltar para o eixo. Então nem precisa reclamar mais, que a gente vai voltar para o eixo. Ouviu, Pedro? Meu querido Pedro Pôncio, porque ele fala ainda, vendendo o filme dele, O Agente Secreto, que ele faz o paralelo com a ditadura militar. E é muito engraçado, Pedro, que a gente vive desse negócio. O julgamento que está acontecendo hoje, inclusive na fase de sustentação oral que o Chiquini fez, defendendo o Felipe Martins, você entra no ICL, eles são o complexo dessa esquerda que sonha em prender todo mundo do regime militar, todo mundo que passou pela nossa história, que tem alguma conexão. E na cabeça deles, eles vendem essa história, inclusive. Né? Nós estamos prendendo os golpistas do passado. Eles colocam dentro desse ângulo também, Pedro. É por isso que eu não acredito de verdade que tenha alguém que defenda um regime ditatorial como esse, que não seja ignorante ou que não seja mau caráter. É muito difícil, né? E a gente sabe como funciona um sistema. O que o Wagner Moura, e aí, um parêntese aqui, a esquerda não tem condições nem coragem de fazer o que o Rafael Satye fez aqui ao vivo, que é ter honestidade intelectual para reconhecer que sim, Wagner Moura é um bom ator, né? Ninguém pode negar o brilhantismo dele, inclusive em Capitão Nascimento, né, em Tropa de Elite, onde criaram uma caricatura, né, desse conservador grotesco, desse policial, né, machista, opressor, e que na verdade se tornou herói nacional. Agora, o que mais me importa aqui quando se trata desse debate é que Wagner Moura sequer saberia dar para nós uma definição do que é a palavra democracia. E é a palavra mais repetida nos últimos meses aí, enquanto ele está sendo aplaudido por toda a esquerda brasileira e parte da população que também admira o seu trabalho. O que eu digo é que, na verdade, isso não é sequer um posicionamento político, mas um posicionamento de mercado. Ou seja, a gente percebe que pessoas que têm falha de caráter, elas tendem a começar, né, a pagar um certo pedágio para aqueles que colocam dinheiro no seu bolso. A gente pode ver que é muito raro encontrar, por exemplo, pessoas que sejam bons atores e que tenham caráter e honestidade intelectual para defender, de fato, os seus valores. A gente tem a Regina Duarte, né, que mesmo sendo atriz global, se posiciona contra esses desmandes do STF, que se posiciona a favor de valores cristãos que ela acredita. A gente tem, por exemplo, o Casarré também, que é um ator.
A gente tem recentemente o caso da Luísa Posse. São pessoas que realmente têm coragem, né, para denunciar e dizer o que acredita e o que não acredita. Agora, a gente coloca aí no meio desses atores globais pessoas que colocam o bonezinho do MST, por exemplo, como Wagner Moura, para sinalizar virtude, mas ganham muita grana com isso. Como é o caso do ator Marcos Palmeira, né, que coloca o boné do MST, que vai em assentamentos fazer propaganda do movimento, mas tem uma fazenda que produz muito arroz orgânico, que é vendido aí nas lojinhas do MST, inclusive que chega a ser 15 vezes mais caro. A gente já constatou que produtos chegam a ser 5, 10 até 15 vezes mais caro. A gente tem, por exemplo, Paola Carosella, né, que é aquela chefe do MasterChef, que também fica aí demonizando o agronegócio, coloca o bonezinho do MST, mas tem parceria com produção dessas comidas orgânicas, ou seja, é uma pauta emotiva e são pessoas que defendem algo que desconhecem até mesmo, mas que, na verdade, estão lucrando muito com essas pautas, defendendo essas supostas minorias. Mas a grande questão para mim, o Marco Antônio, o Satier, é que existe sangue na mão dessas pessoas, porque eles estão defendendo ditaduras que mataram o Clezão, estão defendendo ditadura de pessoas que estão presas injustamente há vários anos, pessoas que morreram e pessoas que ainda irão morrer se a gente não resolver o problema e estabelecer, de fato, uma verdadeira democracia no Brasil.